A paz do Senhor, meus irmãos, pastor Nilson Teixeira falando, mais uma vez aqui eu trazendo uma pequena ministração breve para vocês, que ela fica em Êxodo capítulo 3, para vocês terem um pouco mais de entendimento e me capacitar também, porque cada vez que eu passo para vocês eu me capacito e me oriento, tenho mais sabedoria no Espírito Santo de Deus. Ó amantíssimo Deus e paz, me capacita, me traz entendimento a sua palavra, para que as palavras que saiam da minha boca venham diretamente dos altos céus pelo Espírito Santo de Deus, para que possa passar para os meus irmãos, que assim eles ouvindo possam contagiar do seu coração e assim eles entender o propósito das minhas ministrações e o propósito de Deus aqui na terra sobre todos nós que estamos aqui. Assim eu agradeço a minha oportunidade de estar mais uma vez trazendo em nome de Jesus. Amém. E a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 3, diz o seguinte: ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto. E chegou ao monte de Deus até o Horebe, e o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis a sarça queimava com o fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei esta grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não te aproximes até aqui, tire tuas sandálias de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Irmãos, eu vou declinar alguns pontos aqui nesse capítulo 3 até o verso 5 apenas, onde que Deus fala com Moisés para desatar as suas sandálias, porque o solo que Moisés pisava era santo. E mais aqui em cima também está dizendo sobre a sarça, que ela ardia em chamas e não se consumia. O que eu quero dizer com isso? Às vezes Deus faz coisas sobrenaturais que nós não conseguimos entender. Como é que uma palha, uma árvore ou a sarça queimando em fogo, ela queimando com fogo ardente, e ela não se consumia? Obra de Deus. Deus é o Deus do impossível, do sobrenatural, uma coisa sobrenatural de ser feita. E mais à frente ele indaga a Moisés sobre o solo que Moisés pisava. Moisés, Moisés, desata as suas sandálias, descalça as suas sandálias, pise ao chão com seus próprios pés, porque o local que você pisa é terra santa. Às vezes, irmãos, nós estamos entrando em determinados locais, espiritualmente falando, com as nossas sandálias totalmente atadas aos nossos pés, e nós não conseguimos reconhecer que aquele local que a gente está pisando é uma terra santa. E nesse momento que a gente pisa em determinado lugar que não é terra santa, a gente olha para o altar, olha para o fogo consumindo tudo, e a gente ao mesmo tempo olha e vê que nada foram consumido, fogo saindo da boca do profeta, as coisas queimando, espíritos malignos sendo derrotados, espíritos malignos sendo consumidos, e nós não conseguimos termos olhar para aquilo, porque nós não conseguimos enxergar essas determinadas coisas, porque no presente momento que a gente não consegue enxergar nem a sarça ardendo em fogo sem consumi-la, aquela palha, a gente também não consegue entender que nossos pés estão tocando solos sagrados. E muitas das vezes a gente sobe a um altar, a gente sobe uma tribuna com os pés revestidos com uma sandália toda impura. Porque Deus chegou a Moisés, mas desata as suas sandálias, porque a sandália, eu conjecturando, ela estava representando algo de ruim, algo sujo, algo que tinha que ser retirado dos pés de Moisés para ele poder tocar aquele solo que era sagrado. Porque ao ele tocar com seus próprios pés descalço naquele local santo, ele tinha uma pureza nos pés dele. E ele, ao tocar aquele solo, ele poderia tocar no solo que era sagrado. E ali ele poderia sentir mais a presença de Deus, ele podia sentir mais a aproximação de Deus, a santificação de Deus, a intimidade com Deus, com aquela aproximação. E às vezes nós não conseguimos entender nada disso, porque às vezes
desata nossas sandálias. Eu não estou falando para você chegar na igreja e ficar descalço, não. Mas às vezes a gente entra numa igreja e não respeitamos aquele local. A gente não tem nenhum respeito com a doutrina daquele local. A gente não tem nenhum entendimento sobre o que é pregado dentro do altar, da tribuna para nós. Então, se a gente está entrando naquele local com as sandálias sujas, fará a gente olhar para a sarça de tudo aquilo que sai do altar, a gente olhando para a sarça ardente que está no olhar, para a tribuna, para aquilo tudo que sai ali do alto altar sem ser consumido, porque o profeta que está ali está levando algo de Deus para o seu povo. E você começa a caminhar na igreja até você se assentar e você não consegue respeitar a palavra do profeta. Aí eu vou lá também, se eu não me engano, acho que é em Hebreus 12 ou 13, que fala sobre você obedecer ao seu Senhor, obedecer àquele que está te conduzindo, aquele que está te orientando, aquele que está te apacentando, que é o pastor da sua igreja, o ministro da sua igreja, o ministro que está regindo sobre a sua vida, aquele seu líder espiritual que está cuidando sobre a tua vida, aquele que se ajoelha na madrugada e profetiza e pede a Deus livramento e ora pela sua vida, e você não está dando respeito e nem entendimento daquilo que você está pisando no solo que ele está pregando. Então você não está tendo respeito nenhum nem com Deus. Porque se Deus, ele ungiu, se Deus separou aquele profeta para ser o teu líder espiritual, ele ser a pessoa que vai ser o teu orientador espiritual para te guiar e te orientar tudo aquilo que você quer, e no mesmo momento você não aceita dessa forma, e você não está respeitando ele de forma nenhuma, dentro da palavra de Deus, então você vai entrar naquele solo, sem respeitar as pequenas palavras que o pastor vai trazer, falar se Deus vier à tua frente, se materializar na tua frente, você não vai entender nada. Então, é como, se eu não me engano, em Hebreus também, 1 ou 2, que a fé é o firme fundamento daquelas coisas que a gente não se vê, a gente não está vendo, mas a gente está crendo, a gente não está vendo, mas a gente está acreditando, e cada vez mais que nós acreditarmos naquilo que a gente não está vendo, como o Espírito Santo de Deus, ele está sobre nós, ele nos está dando força, ele está dando entendimento, nos está capacitando cada vez mais, mas nós não conseguimos olhar desse jeito, nós conseguimos olhar de qualquer outra forma, menos desta maneira. E assim, meu irmão, eu vou encerrar essa pequena ministração para você, porque é uma ministração muito longa, de falar sobre a sarça ardente, falar sobre as sandálias, que elas representam uma parte impura para pisar no solo sagrado, numa terra santa, sem que nós estejamos respeitando as doutrinas, estejamos respeitando a autoridade espiritual daquele local, porque Deus fazia presente naquela terra, e ali aquela terra se tornou santa, porque Deus estava ali, e Moisés teve que retirar suas sandálias e pisar com seus próprios pés descalços, e adentrar naquele pedaço aonde estava queimando a sarça ardente, para ele ter um compromisso, ter uma apresentação, ele ter uma apreciação, ele ter mais uma aproximação com Deus, porque o Espírito do Senhor se fazia presente ali, e não é só ali, mas é em todo lugar. Lugar que a gente vai pisar, a gente tem que desatar nossas sandálias, espiritualmente falando. Irmãos, que fique essa palavra no coração de vocês. Vamos ser mais sábios, vamos ser mais compreensivos. Isso aí eu falo porque o que eu estou falando está cortando para mim, também está cortando para vocês. Primeiro corta para o profeta, corta para aquele que está transmitindo. Se está cortando para mim, está cortando para vocês, porque o Espírito Santo primeiro fala comigo, para depois eu transmitir para vocês. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração e ao seu entendimento. Graça e paz, em nome do Filho amado Jesus Cristo, que Ele possa estar te abençoando, não somente hoje, mas hoje e sempre, sempre, sempre. Amém?